Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para darmos sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Estamos levando até vocês um curso, uma visão panorâmica do primeiro período da história da filosofia, este período que tem como protagonista o pensamento grego, que tem como protagonistas os filósofos gregos, os filósofos que deram à filosofia a forma como a conhecemos hoje, né? Não todo o seu conteúdo, claro, porque a filosofia é uma área do conhecimento de conteúdo inesgotável, mas deram pelo menos os princípios, os fundamentos, eles puseram e sobre os quais até hoje estamos trabalhando neste arranha-céu, né, neste imenso edifício da filosofia. Nós estamos falando acerca do pensamento de Empédocles de Agrigento. Já apresentamos a vocês, já levamos até vocês 2 encontros falando sobre este filósofo. Se não assistiram ainda, assistam para acompanharem a sequência. Em filosofia, no estudo da filosofia, nunca devemos dar saltos, devemos acompanhar passo a passo o que um filósofo diz, o que um sistema filosófico diz, o que uma escola filosófica diz, porque trata-se de um processo de ideias extremamente concatenadas, extremamente enredadas, né, extremamente combinadas, por assim dizer. Né? Então, se vocês não assistiram ainda os nossos primeiros encontros falando de Empédocles de Agrigento, eu os convido a primeiramente assistir e depois vir para este nosso terceiro encontro, porque aqui iremos levar o pensamento de Empédocles um pouco mais longe. Mas antes de começarmos a falar sobre a filosofia empedoclitiana, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, filosofia, ciência, arte. Este é um canal que prioriza conteúdo de qualidade, que prioriza conhecimento depurado, que é resultado de muitos anos de estudo, de leitura, de pesquisa, de cursos. Enfim, aqui nós nos ocupamos a levar até vocês conhecimento. Conhecimento dentro das áreas que nos interessam, dentro das áreas que estudamos, dentro das áreas que, que, que pesquisamos. Então, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando esse espaço com outras pessoas, fazendo aí os seus comentários, isso é muito importante para nós. Enfim, nos ajude para que possamos ter aqui um número cada vez maior de pessoas conhecendo e crescendo em conhecimento como a gente também vive fazendo, né? Sempre crescendo em conhecimento. Bem, como eu já antecipei, este é o nosso terceiro encontro sobre Empédocles, que é um filósofo que vai ser o primeiro grande nome do chamado pluralismo filosófico. Até então, quando estudávamos os Eleatas, o que nós tínhamos era uma filosofia monista, pois ela orbitava em torno do ser. Com Empédocles, a filosofia toma um outro caminho, toma uma outra vertente, e ela sai dessa visão monista de mundo e passa por uma visão pluralista, valorizando algo que os Eleatas não, a rigor, não valorizavam, valorizando os fenômenos naturais, aquilo que a experiência, aquilo que a observação oferece ao indivíduo. Ora, Empédocles superará essa visão monista de mundo, propondo uma filosofia pluralista, mas observando alguns princípios, alguns fundamentos dos Eleatas. Ora, um destes fundamentos é o fundamento de que nada vem do nada, como já afirmavam os Eleatas. Se nada vem do nada,
Empédocles vai afirmar que o nascimento e o perecimento, e vejam, nascer e perecer, nascer e morrer, fazem parte da nossa experiência. Vemos isso acontecer todos os dias, observamos isso constantemente. Isso faz parte da nossa experiência. Nós somos testemunhas destes acontecimentos naturais. Portanto, perecer, nascer e perecer são considerados por Empédocles, mas não como fenômenos que vêm do nada e que para o nada vão. Ora, para Empédocles, nascer do nada é um absurdo, porque nada vem do nada. E morrer e voltar para o nada também é um absurdo. Portanto, Empédocles vai salvaguardar o princípio do nascer e do perecer, mas não como um vir do nada e um ir para o nada. Para Empédocles, o nascer não é um vir do nada, e o morrer não é um ir para o nada. Por quê? Porque o nada não existe. Existe algo que antecede o nascer, e como existe algo que sucede o morrer, elementos, fenômenos que nós constatamos pela experiência. Por quê? Porque nós bem sabemos que tudo nasce de alguma coisa, né? O ser humano nasce, vem de alguém, assim como a árvore vem da semente, um animal vem de outro animal, e o perecer não implica um ir para o nada. Por quê? Porque da mesma forma que testemunhamos nascimentos todos os dias, também testemunhamos mortes todos os dias. Entretanto, a vida aí continua. Entretanto, o mundo aí continua, a natureza aí continua. Então, para Empédocles, este este nascer como um vir do nada e um perecer como um ir para o nada é um absurdo. E por que é um absurdo? Porque antes deste nascer existe um ser. E depois do perecer, continua existindo um ser. Porque o ser simplesmente é. E, portanto, o ser é indestrutível. O ser é perene, o ser é eterno, o ser se mantém. A vida está aí constantemente. Ora, mas de que forma Empédocles vai, então, superar essas ideias que já haviam sido postas pelos Eleatas? Ele vai superar, primeiramente, concebendo, postulando, postulando, por assim dizer, uma ideia de ser que se mantém inalterado, que se mantém imutável, porque não se transforma qualitativamente. Vejamos, o ser dos Eleatas se transformava qualitativamente. Tudo que há na natureza era uma transformação qualitativa do ser. Porém, para Empédocles, este ser não se transforma qualitativamente, ele permanece inalterado. E mais ainda, para Empédocles não faria sentido falarmos do ser, mas sim dos seres. Por quê? Porque, ao contrário dos monistas, dos eleatas, que colocavam na origem de todas as coisas apenas um fundamento, o ser, Empédocles vai propor em seu lugar 4 fundamentos e, portanto, 4 seres, quais sejam a água, a terra, o fogo
e o ar. Ar que também pode ser traduzido por éter. Ar ou éter. São estes os quatro princípios de todas as coisas: a água, o ar, o fogo, o ar ou o éter, o fogo e a terra. Primeiramente, Empédocles não vai denominar estes princípios como elementos. Esse termo elementos, os quatro elementos, é uma expressão posterior a Empédocles, é uma expressão que vai entrar na história da filosofia no momento posterior a Empédocles. Empédocles vai usar um termo para classificar estes quatro elementos, que é um termo extremamente poético. Ele irá chamá-los de quatro raízes. Para Empédocles, existem quatro raízes, que são as raízes de todas as coisas. E raiz, como a figura aqui já é intuitivamente explicativa, né? Já é aquilo que surge primeiro, né? Aquela estrutura básica sobre a qual irão ramificar, irão ramificar o tronco, os caules, as folhas, os frutos. Então a raiz é essa estrutura básica. Para Empédocles existem quatro estruturas básicas, quatro raízes de todas as coisas, que são, repito, o ar, o fogo, a terra e a água. Ora, desses quatro elementos, ou dessas quatro raízes, todas as coisas surgem. Mas aí alguém poderia me perguntar, ora, poderiam ser três, ou seja, menos que quatro? Empédocles diria que não. Poderiam ser cinco elementos? Lembremos-nos, depois, mas isso bem depois, com Aristóteles, nós seremos colocados diante de uma quinta essência, mas isso se dará depois de Empédocles. Com Empédocles, nós conheceremos quatro substâncias originárias, quatro raízes, quatro princípios de todas as coisas. E tem que ser quatro, não pode ser três, não pode ser cinco. Ou seja, não pode ser menos que quatro, nem mais que cinco. E por que para Empédocles devem ser quatro raízes e não cinco, seis, ou três, ou dois? Por quê? Porque Empédocles, fiel neste sentido ao pitagorismo, vai contemplar no número 4 um número privilegiado dentro da numerologia pitagórica. Lembremos, Pitágoras trata os números quase que como entidades místicas, né? Como entidades místicas, melhor dizendo, né? E cada número tem um significado. O 4 para para Pitágoras, o 4 é um número que também possui um lugar privilegiado nessa numerologia. Por quê? Porque o 4 representa os quatro ventos. Os quatro ventos que devem ser observados pelo marinheiro para ele se deslocar de um espaço a outro espaço, para ele se localizar, ou para ele dirigir a sua embarcação para o destino certo, para o porto certo, para o lugar por ele almejado. Ora, os quatro ventos são fundamentais para que o navegador, o marinheiro, se oriente no espaço no qual ele irá se mover. Portanto, o número 4 representa os quatro ventos. Mas o 4 também é um número que palpita pelo número 10, que está no limite
do número 10, e a partir da combinação, depois do 4, só o 10. E o 10, para Pitágoras, é o número da totalidade. Ora, o 4 aspira, o 4 está ali no limite dessa totalidade, do 10. E por quê? A partir dessa combinação feita por Pitágoras. Vejam, Pitágoras vai pegar os 4 primeiros números. 1, 2, 3 e 4. Já são 4 números. E ele vai somar esses 4 números. 1 mais 2 igual a 3. 3 mais 3 igual a 6. 6 mais 4 igual a 10. Então, 4 números, os 4 primeiros números somados são igual a 10. Portanto, eles estão no umbral, no limiar do 10, que é o número da totalidade. Por isso, para Empédocles, 4 tem que ser os elementos. 4 tem que ser as raízes, os fundamentos, a origem de todas as coisas. Porém, embora alguns historiadores de filosofia antiga vejam aí a razão definitiva e última dos 4 elementos adotados por Empédocles, a tétrade pitagórica seria a inspiração definitiva e última do pitagorismo. O professor Giovanni Reale vai colocar uma outra posição, colocar uma outra possibilidade interpretativa e vai julgá-la mais plausível, que é a possibilidade da observação e da experiência. Por quê? Porque a observação e a experiência levam o indivíduo a constatar que, de fato, todas as coisas vêm dessas 4 raízes, desses 4 elementos. E esse argumento é plausível? Extremamente plausível. Por quê? Porque sem o ar ou éter não vivemos. O ar é fundamental para a existência da vida. E a água, nem precisamos desdobrar o argumento. A água também é fundamental para a vida. A terra, da terra nasce a natureza, brotam as plantas, brotam os vegetais, brotam as flores, enfim, da terra nasce a natureza. E o fogo é o sol. O fogo é o sol que ilumina todas as coisas, que dá luz a todas as coisas e que é essencial para que essas coisas também vivam, também sobrevivam, também existam. Portanto, a experiência nos coloca diante, a experiência observacional, essa que observamos, nos coloca diante desses 4 elementos e o quanto que eles são imprescindíveis para a existência da vida. Sem eles não há vida. Então, a experiência nos dá esse testemunho, a experiência nos oferece este conhecimento. E mais ainda, estes 4 elementos, que para Empédocles são inalteráveis, por quê? Porque um não se transforma no outro, diferentemente do ser eleático, que se transformava qualitativamente. As 4 raízes empedoclitianas não se transformam uma na outra, elas não se convergem, elas se combinam. Por quê? Porque Empédocles vai falar do nascer e do perecer a partir da linguagem da combinação, né, do ajuntamento desses elementos e da sua dissolução. Os elementos se combinam, os elementos se dissolvem. Quando se unem, quando se combinam, quando se ajuntam, eles dão a vida. Aí temos o nascer. Quando eles se dissolvem, aí temos a morte. Mas os elementos permanecem aí. E nesse processo de união e dissolução,
eles continuam mantendo a sua mesma natureza. A água continua sendo água, o ar continua sendo ar, o fogo continua sendo fogo, a terra continua sendo terra. Eles não se transformam uns nos outros. Eles, portanto, se mantêm inalteráveis, diferentemente do ser eleático. Portanto, o perecer, o nascer e o perecer são interpretados por Empédocles a partir da linguagem do unir e da dissolução, da união e da dissolução. E esses 4 elementos nos reportam aos eleatas. Lembremos que para Tales de Mileto, os monistas também fizeram referência a esses 4 elementos, porém de forma isolada. Lembremos que para Tales de Mileto tudo vem da água. Para Anaxímenes tudo vem do ar. Para Xenófanes, a terra desempenha um papel importante na formação dos seres. E o fogo heraclitiano é um elemento primordial da origem do cosmo. Portanto, as 4 raízes já estavam presentes na tradição filosófica anterior a Empédocles. A água presente na filosofia de Tales, o ar presente na filosofia de Anaxímenes, o fogo presente na filosofia de Heráclito e e a terra presente na filosofia de Xenófanes. Mas estes elementos ou essas raízes eram pensadas isoladamente. O que Empédocles vai fazer? Empédocles vai pensá-las em sua totalidade, em seu conjunto. Empédocles não vai pensá-las separadamente. Empédocles vai unir a todas essas raízes e a partir delas ver a origem, o princípio, a arqué, a origem de todas as coisas. O que mostra que Empédocles vai fazer essa passagem do pensamento monista para um pensamento pluralista, que, embora seja naturalista, haja vista que essas 4 raízes que dão origem a todas as coisas são observáveis na natureza, Empédocles vai tratar o processo de união e dissolução que está na base do nascer e do perecer a partir de uma linguagem extremamente poética, colocando no interior deste movimento, colocando no fundamento, na causa deste movimento, 2 outros princípios que irão coordenar as 4 raízes dentro deste movimento de nascimento e perecimento. Mas sobre esses 2 princípios nós falaremos apenas em nosso próximo encontro. Portanto, eu aguardo vocês para falarmos deste tema em nossa próxima aula e darmos sequência a este curso de História da Filosofia Antiga, de Filosofia Empedoclitiana, aqui em nosso espaço. Vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí seu like, façam aí seu comentário, faça aí a sua inscrição, divulgue esse espaço com outras pessoas, isso nos ajuda bastante. E em breve eu retornarei para darmos sequência a este nosso curso. Até lá e um forte abraço a todos vocês.